em algum lugar depois da derrota do Império Romano. Então seria Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia e Roma. Então Roma seria dividida. E depois da divisão de Roma, na Europa, depois de 476 depois de Cristo, um pequeno e forte chifre surgiria. Ele destruiria 3 chifres, isto é, 3 divisões da divisão de Roma seriam destruídas, porque não aceitariam os ensinamentos deste poder. Diz que ele tem olhos como os olhos de homem. Eu imagino qual é o significado disto. Este poder tem olhos como olhos de homem. Agora, na Bíblia, algumas vezes um profeta é chamado por outro nome. Alguém sabe o outro nome do profeta? Vidente. Por que um profeta é chamado de vidente? Porque o profeta não vê com os seus próprios olhos, mas com os olhos de quem ele vê? Com os olhos de Deus. Então, esta força possuía olhos de Deus ou olhos de homem? Olhos de homem. Olhos na Bíblia frequentemente representam sabedoria ou entendimento. Continue marcando Daniel capítulo 7 e passemos para Efésios capítulo 1. Olhos na Bíblia representam sabedoria ou entendimento. Portanto, nos primeiros séculos, um poder surgiria na Europa. Um poder surgiria em Roma. Este poder surgiria nos primeiros séculos, não com a sabedoria ou com o entendimento de Deus, mas com o entendimento de homens. Efésios capítulo 1, verso 18. Olhos na Bíblia geralmente representam entendimento ou sabedoria. Efésios 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Notem que estes são os olhos do entendimento. Portanto, este poder não tinha a mente de homem, mas este poder tem a mente de Deus, e que seria diferente dos outros 10 chifres. Lembram-se quando lemos o verso 24 de Daniel 7, que diz que dos 10 chifres saídos do Império Romano, aconteceriam 10 divisões. Mas outro pequeno chifre surgiria do Império Romano nos primeiros séculos, e ele seria diverso dos outros primeiros. O que significa diverso significa diferente. Os outros poderes eram políticos, porém este poder seria diferente porque seria religioso. Os outros 10 chifres eram todos poderes políticos. Este seria um poder religioso. Por isso, nos primeiros séculos, nós esperamos o surgimento de um poder religioso. Este poder religioso seria baseado na sabedoria humana e no entendimento humano. Aconteceria um abandono da verdade da palavra de Deus. Um abandono da verdade da palavra de Deus. E, automaticamente, este poder perseguiria o povo de Deus e mudaria a própria lei de Deus. Notem Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este poder desenvolveu-se nos primeiros séculos. A tradição humana tomaria o lugar da palavra de Deus. Este poder surgiria do Império Romano pagão. Este poder seria diferente dos outros poderes anteriores, seria diferente da Babilônia, diferente da Medo-Pérsia, diferente da Grécia, diferente de Roma, diferente das 10 divisões. Seria um poder político religioso. Seguindo o verso 25, 3 coisas proferirá a palavra contra o Altíssimo. O que significa proferir palavras contra o Altíssimo? Significa colocar a si mesmo na posição ou no lugar do nosso Deus. Significa usurpar a autoridade de Deus. Segundo, destruirá os santos do Altíssimo. Perseguiria aqueles que não aceitassem esta ideologia político-religiosa. Terceiro, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Portanto, a Bíblia profetizou que haveria uma apostasia cristã. Isto aconteceu? Leiamos Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. Em toda a Escritura, Deus se preocupa que homens e mulheres não se afastem da sua palavra. Que homens e mulheres não se afastem das verdades divinas.
e que ensinamentos humanos crescem na igreja. Notem em Daniel capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A verdade de Deus seria lançada por terra. Traição tomaria conta do lugar da Escritura. De Roma, um poder político religioso iria surgir, que iria substituir a Bíblia com os ensinamentos humanos, e a lei de Deus seria mudada. O apóstolo Paulo se preocupou muito com isso. Peguem as suas Bíblias e abram em Tessalonicenses. Vocês verão no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Peguem suas Bíblias e leiam Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está profundamente preocupado sobre isso. Paulo estava preocupado com o abandono da verdade, o abandono dos princípios, o abandono dos princípios da palavra de Deus nos últimos dias da nossa história. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. A Escritura é muito clara. Nos últimos dias da nossa história, a verdade sobre Deus seria completamente mudada e seria completamente abandonada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que diz aqui, o que diz que virá, sem que primeiro venha a apostasia. Prestem atenção. Percebam como a Bíblia ensina. Haveria grandes nações que governariam. Primeiro, Babilônia. Depois, Medo-Pérsia. Depois, a Grécia. Depois, Roma pagã. Depois da Roma pagã, o reino seria dividido em 10. De Roma surgiria um novo sistema que seria desenvolvido, um sistema político-religioso que instituiria o templo de Deus na terra, sacrifícios terrestres e sacerdotes terrestres. E conforme este sistema cresceria e a tradição tomaria o lugar da Escritura, e assim a própria lei de Deus seria alterada. Aconteceria na era medieval, em abandono aos claros ensinamentos da palavra de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Pedro disse em Atos 5, verso 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Marcos 7, verso 7, Jesus disse: e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Era exatamente isto que a Bíblia havia profetizado. Nos últimos dias, a tradição humana, os ensinamentos humanos, os mandamentos humanos iriam substituir a lei de Deus. Então Daniel viu além do leão, do urso, do leopardo e do dragão. Viu além dos 10 chifres, ele viu além do pequeno chifre, ele viu além a apostasia na terra, ele viu além do abandono da verdade na terra, ele viu além da rebelião contra a lei de Deus. E então Daniel olhou para o céu e o que ele viu? Ele viu o santuário celeste. Peguem suas Bíblias, Daniel capítulo 7. Daniel 7. Ele viu o santuário celeste. Leiamos Daniel 7, versos 9 e 10. Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel disse: eu vi a terra e olhei para os céus. Eu olhei para os céus e eu vi Deus, o ancião de dias, sentado no seu trono. E lá o julgamento começou. E o chamado foi para que homens e mulheres de todos os lugares voltassem a obedecer à lei, que obedecessem à palavra de Deus. Um pouco antes da vinda de Cristo, haverá um último chamado nesta terra.
um chamado de retorno para a Bíblia, um chamado para a verdade, um chamado para a obediência, um chamado para a adoração e harmonia com a verdadeira lei de Deus. Algumas vezes as pessoas perguntam, qual a diferença que existe em seguir ou não seguir a Deus? A diferença é a lei de Deus ou a lei dos homens. A diferença é a tradição dos homens ou a real palavra de Deus. Há algum tempo atrás, eu ouvi uma história que me parece ilustrar muito bem isso. João tinha crescido em uma fazenda. E ele sempre soube que ele seria um fazendeiro. E conforme ele crescia, ele dizia, eu não tenho dúvidas, eu serei um fazendeiro. Mas ele quis uma educação melhor do que o seu pai teve. Naturalmente, seu pai era um fazendeiro bem-sucedido. Mas seu pai nunca foi à escola. Ele plantava milho, mas João dizia, seria melhor do que meu pai, então foi para a escola, foi estudar agronomia. Ele sabia testar o solo, conhecia as condições das sementes, conhecia os fertilizantes certos a serem usados, mas tinha um problema, nunca teve dinheiro para comprar uma fazenda. Ele voltou para a fazenda de seu pai e seu pai disse, eu vou me aposentar. E quando isso acontecer, eu quero que você saiba que depois da minha aposentadoria eu quero lhe dar a minha fazenda. Mas, filho, eu vou sair de férias e direi quais sementes precisam ser plantadas e eu vou voltar em alguns meses. Então, eles passaram pelos campos juntos. Você planta tomates aqui, planta feijões ali, planta morangos acolá, planta batatas por ali. João anotou tudo cuidadosamente e disse, pai, eu farei exatamente como o senhor me disse. Depois que seu pai viajou de férias, João pensou, eu quero ver quão preciso foi meu pai. Por isso, eu vou pegar meu kit para teste do solo e vou testar o solo. Exatamente onde meu pai havia dito para plantar tomates, o solo era bom para tomates. Onde meu pai havia dito para plantar batatas, o solo era bom. Disse para plantar morangos e o solo era muito bom. Mas quando ele chegou aonde o pai havia dito para plantar milho, ele testou o solo e o solo era muito arenoso para plantar milho. E João disse, meu pai estava errado, o livro do colégio estava certo e eu vou plantar amendoins neste campo. Se eu plantar milho, o buraco será muito raso e o vento levará tudo embora. Eu vou plantar amendoins aqui. E assim João plantou amendoim, ao contrário do que seu pai tinha mandado. Ele sabia mais do que o seu pai. O pai voltou depois de um mês e João disse, pai, deixe-me mostrar-lhe a fazenda. Pai, deixe-me mostrar a fazenda. E João levou seu pai para os campos, ele levou para ver os tomates, os feijões, os morangos que estavam crescendo. E os amendoins também. E o pai perguntou, onde está o milho? Onde está o milho, filho? Pai, eu sei que o senhor gostaria que eu fosse um bom fazendeiro, então eu tomei a minha própria decisão e resolvi plantar amendoins nesta área aqui. E o pai disse, João, você não seguiu tudo o que eu disse. Não seguiu tudo o que eu disse. Porque, na verdade, você fez o que você quis fazer em cada um dos campos. Então eu resolvi que eu não posso deixar a fazenda para um filho de cabeça tão dura que quer fazer o que ele quer. Deus nos deu instruções nos 10 mandamentos. E em Daniel 7, a Bíblia nos ensina que um poder político religioso iria surgir nos primeiros séculos e que colocaria a tradição acima da Bíblia. Colocaria a palavra dos homens acima da palavra de Deus. Colocaria a lei dos homens acima da lei de Deus. Mas nos últimos dias, Deus chamaria homens e mulheres para voltarem a obedecer. E o problema não é uma fazenda, mas a vida eterna. O assunto é o reino celeste. Você já tomou a decisão no seu coração? Você já decidiu em sua vida? Já fez a decisão de seguir a Deus e não a homens? Já tomou a decisão de ser obediente à lei de Deus e não à lei dos homens? Vamos orar. Nós gostaríamos de dizer, Senhor, eu quero tomar uma decisão no meu coração hoje de fazer o que Deus mandar. Seguir a lei de Deus e não os ensinamentos dos homens.
Eu quero tomar uma decisão hoje, que no conflito entre o bem e o mal, com a lei de Deus no santuário celeste, que os homens tentaram modificar. Ó, Senhor, eu quero tomar a decisão de ser leal a Ti,